guerra da Ucrânia, ela tem dividido muita a opinião das pessoas, né? E a importância também é por causa que hoje as narrativas da imprensa, elas influenciam muito a vida das pessoas, do dia a dia. Então, muitas vezes, coisas que não existem, a narrativa de você estar ouvindo todo dia a mesma coisa, que isso é isso, isso é isso, isso é isso, acaba sendo uma verdade. Existem muitas pessoas qualificadas, como existem muitas pessoas desqualificadas, que tão no meio como apenas um trabalho para ganhar dinheiro. Independente se ele está falando a coisa certa, se vai fazer bem emocionalmente para você ou não, a pessoa ela faz. Então, assim, é bom, gente, vocês sempre filtrar aquilo que entra na vida de vocês, porque o que a gente ouve muitas vezes faz um mal muito grande para a gente. Então, vamos tomar cuidado. Mas aqui, eu vou mostrar para vocês algumas coisas, aí vocês decidam por você, por uma opinião que vocês acham lógica. Hoje em dia nós estamos, vocês veem que a mídia, muita mídia, ela coloca os Estados Unidos como como se diz, como o mocinho que está ajudando, e a Ucrânia, sabe, e os Estados Unidos passando a maior crise no país que eles estão, a cadeia alimentar dos Estados Unidos está abalada, e tantas notícias que a gente ouve, mas é importante a gente conhecer um pouquinho da história para a gente poder entender algumas coisas e a gente poder pensar no o que realmente está correto. Sexta-feira agora, o Congresso dos Estados Unidos liberou, né, 650 milhões de dólares. Mas antes de falar sobre isso, gente, eu queria só lembrar, vamos voltar um pouquinho à história, a história, quer ver? Desde em 1914 e em 1918, quando começou os conflitos na Europa, e muitas vezes assim, o presidente Roosevelt na época, ele pensava que a guerra era só o problema dos europeus lá, que ia estar acontecendo lá, e que de repente teve uma proporção muito grande e se tornou a Segunda Guerra Mundial. E em 1940, a França, ela sucumbiu. Teve uma queda muito grande da França na guerra. Então, assim, faz 80 anos que não são usados esse termo chamado de o Lend-Lease. Esse Lend-Lease é um mecanismo, uma ferramenta que o Congresso achou para poder ajudar financeiramente esses outros países. E é esse mecanismo que eles ativaram para ajudar a Ucrânia agora. Então, a Ucrânia ela vai ter uma ajuda muito grande. 20% vai equivaler 20 bilhões, de 33 bilhões, 20 milhões vai ser para a parte militar, armamento, munição, um monte de coisa. E, se eu não me engano, acho que 3 ou 10%, 8% vai ser em relação à ajuda humanitária. Aí você vai ver lá que lá deixa eu voltar só um pouquinho antes, as pessoas estão falando de um tal de guepardo, que a Alemanha vai liberar o guepardo para ir lá para a Ucrânia, que o tanque é isso, o tanque é aquilo, e a pessoa ela faz aquela narrativa toda em cima desse tanque, dizendo que é bom, realmente é bom. Ele é bom desde os anos 1991. E só para vocês terem ideia, o governo brasileiro dessa época, ele comprou esses guepardo. No Brasil tem esse guepardo aí. Mas agora eu vou contar uma coisa para vocês que ninguém conta para vocês. Então eu vou te falar para vocês do guepardo. Sabe qual é o problema do guepardo? O guepardo, assim, a própria Ucrânia falou que se a Alemanha for mandar os guepardos sem munição, é melhor não mandar. Sabe por quê? Aí a Alemanha intimou o Brasil a enviar os tanques, ajuda para a Ucrânia. Eu acredito que, até aí eu não sei o que está rodando aí nas notícias aí do Brasil, mas eu acredito que o nosso presidente, o Bolsonaro, ele não vai entrar nessa, porque o Brasil sempre foi neutro. O que acontece? A Alemanha, se ela mandar esses guepardo todo, que eles fizeram está fazendo esse auê todo do guepardo, um tanque obsoleto dos anos 90, ele não tem munição. E a Suécia, ela pode começar a fazer munição, mas ela sempre teve como um país neutro
Então ela não quer fazer. Então a Alemanha, ela recorreu ao Brasil, para o Brasil poder enviar esses tanques lá, por causa que esse número de tanques que a Alemanha envia lá para a Ucrânia não vai dar nem para 3 horas de guerra, porque não tem munição. E o Zelensky falou, se não tem munição, para que você vai mandar? Não precisa, né? Então, assim, tem muitos países que querem só, assim, se aparecer, e não tem condições real. A Alemanha, ela está há muito tempo sem investir militarmente, e não é da noite para o dia que eles vão investir e vão conseguir fazer as coisas. Então, assim, agora falando, olha, eu queria dizer para vocês agora dessa lei dos Estados Unidos que eles estão ajudando a Ucrânia. Aí tá todo mundo dizendo que o filho do Biden, realmente, ele tinha sociedade nas empresas de lá, o secretário-geral aí dos Estados Unidos também, ele era sócio, sabe? Então, assim, tem muita podridão aparecendo. Eu não sei se pode dizer que é podridão, sabe? Eu não, desculpa usar esse termo, acho que eu não deveria usar esse termo também, uma podridão, porque se o cara tem empresa, não tem, se é ilícito, eu não sei. De verdade, eu não sei. Porque eu não tô lá, eu vejo por notícias, mas hoje a mídia, ela é um pouco questionável em várias coisas, a não ser que você tenha provas concretas que você vê. Por exemplo, quando o Bolsonaro ele vai lá e fala, eu tô no Paraná, eu tô na motocicleta, eu tô fazendo, eu tô vendo. Ele tá falando pessoalmente pra gente. Então eu tô acreditando porque eu tô vendo. Sabe, não é uma notícia que falaram, que pode ser, pode não ser, que traz um monte de coisa, é diferente. Então, vamos lembrar, em junho de 1940, Hitler rompeu o acordo com Moscou, que seria a União Soviética. E o presidente Roosevelt, sabe, ele incluiu a Rússia nessa ajuda desse Lender-Lease. E a princípio foi para a Grã-Bretanha, né, para a Inglaterra essa ajuda. Porque se os Estados Unidos não tivessem ajudado a Grã-Bretanha, ela tinha sucumbido na guerra. Porque depois que a França sucumbiu em 40, a Grã-Bretanha ficou sozinha. E o presidente Roosevelt, através dessa lei, eles conseguiram mandar ajuda para a Inglaterra. E desde essa época, 80 anos atrás, os Estados Unidos era assim, Lise, é um empréstimo. Mas os Estados Unidos falavam que era um empréstimo, mas se perdesse em guerra por causa do uso, não precisa devolver. Eu estou levantando essa questão, gente, porque tem muita gente que fala, eu sou anti-americano, eu torço para a Rússia. Não, eu torço para os Estados Unidos, é o Ocidente. Então, para vocês pensarem nisso que eu estou falando para vocês. Então, assim, em 1940, depois que Hitler rompeu o acordo com a União Soviética, que eles subiram contra a União Soviética, e inclusive eles usaram a Ucrânia. Tá? Os Estados Unidos colocou a Rússia dentro desse programa. E só para vocês terem ideia, olha só, primeiro foi a Grã-Bretanha que recebeu ajuda, segundo foi a França, tá? Os países que mais receberam ajuda, né? Os 3 primeiros foram Grã-Bretanha, França, a Rússia fica em segundo, ó, Grã-Bretanha, Rússia, França, China, e o Brasil ficou em quinto, gente. Inclusive, teve países que foram devastados pela guerra, que inclusive foi a Holanda, um deles, e não teve essa ajuda tão grande como o Brasil teve também. Tá? Depois que os japoneses atacaram Pearl Harbor. Então, assim, para vocês verem, olha aqui, eu tenho marcado aqui, eu marquei porque eu queria falar isso para vocês. O Japão, ele atacou isso daqui, eu sei de cabeça. O Japão atacou Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. E em 1945, os Estados Unidos liberaram 700 bilhões de dólares. E os maiores beneficiários, como eu falei para vocês, foram... Agora, olha só, a ajuda para a Rússia, assim que a França caiu, a Grã-Bretanha recebeu ajuda. Para a Rússia, a União Soviética, para ela não sucumbir, então vamos ver, a União Soviética era um país comunista, e o líder dela era o Stalin. Os Estados Unidos eram um país democrata com Roosevelt. Nessa época da guerra, olha só, foram dados para a Rússia, isso daqui, gente, está em documentos, está tudo documentado. Tanto o país que recebeu como o país que enviou.
Então não tem como ter notícia falsa disso aqui, de ser fake news, porque é uma coisa que está documentada nos governos. Foram 400 mil jipes e caminhões que foi doado, que foi feito esse lease para a União Soviética na época, a Rússia de hoje, pelos Estados Unidos. 12 mil veículos de combates, 35 mil motos, 12 mil aviões e quase 60% de todo o combustível usado pela Força Soviética foi dos Estados Unidos. Vem cá, Clá. E a Rússia, ela conseguiu segurar a máquina de guerra alemã, tá? Porque eles falam que os russos eles fazem, que eles combateram, sim, eles combateram, foram o principal, mas teve uma ajuda muito grande por trás disso. Foram 4,5 milhões de toneladas que os Estados Unidos enviou de enlatado para a Rússia. E agora, no dia 28/4, o Congresso, eles aprovaram essa lei para a Ucrânia. O que eu queria dizer para vocês é, do mesmo jeito, um dia a Rússia ela recebeu essa ajuda americana e hoje os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa com a Ucrânia. Se tem, como que eu posso dizer para vocês, se tem interesses ou não, eu não sei. Mas o único, eles estão ajudando, que isso vai melhorar a fábrica armamentista americana, com certeza vai, mas ela está ajudando. Então vamos ser bem assim. Olha lá, chegou. Bom dia. Vamos ser assim, realista das coisas, né? Sabe, se estão dando, eles vão poder fabricar, vão precisar fabricar mais. Isso, lógico que vai gerar emprego, mas é a mesma coisa. Se você um dia precisa de uma ajuda e eu tenho como te ajudar, sabe? O presidente Roosevelt, ele sempre falou uma frase dele que foi muito famosa, se na guerra, sabe? Que ele falava que se o seu vizinho, a casa dele está pegando fogo, o que custa emprestar uma mangueira de água para ele poder apagar o fogo? Entendeu? Então, assim, eu queria dizer para vocês que a Rússia, uma vez na vida, ela já recebeu muita ajuda dos Estados Unidos. Aí hoje vocês veem por causa que os 5 países, eles têm os vetos na ONU, que eles consideram que foi os 5 vencedores da guerra, né? E os Estados Unidos já ajudou muito a China também. Então é bom a gente sempre pensar nisso quando vocês ouvirem esse tipo de notícias, de ver realmente. Eu não tenho assim amores pelos Estados Unidos, mas eu concordo também que assim hoje os Estados Unidos está abalado por causa que a esquerda está dominando os Estados Unidos, mas o Congresso, ele ainda existe a democracia lá dentro. E a Argentina, gente, o que esse Fernandes está fazendo? O agricultor já tem uma vida muito dura, sofrida. O Fernandes, ele está querendo aumentar um imposto a mais na área rural da Argentina. Então o que aconteceu? Os agricultores pararam os tratores porque não tem como. E hoje eu vou falar para vocês, olha só, 65%, sabe, do lucro que o agricultor tem hoje lá na Argentina vai para o governo. E o agricultor ele tem só 35%. Com o aumento do novo imposto que o Fernandes da Argentina quer fazer, sabe, o agricultor vai abaixar ainda mais. E o produto cada vez vai chegando mais caro para o consumidor. Chega mais caro para o consumidor. E hoje, o que está acontecendo na Argentina? Os agricultores estão falando, não tem como a gente sustentar o governo desse jeito. A gente trabalha, uma peça de um trator quebra, a gente precisa e não temos como fazer isso. E é isso que está acontecendo na nossa vizinha, a Argentina. Ela que já foi um país muito próspero. Uma outra coisa, gente, tem a YouGov, lá nos Estados Unidos, eles fazem pesquisas, é muito antigo. Então, assim, eu queria dizer para vocês o que a mídia influencia na vida nossa do dia a dia. O que eles querem, sabe? Que a gente acredita e a gente acaba acreditando. Eu estou falando hoje dos Estados Unidos. Olha só.
1% só da população americana ganha $500 mil por ano. Mas o povo pensa que é 25%. É um número muito exagerado, onde a mídia mostra para vocês coisas que não existem. 3% da população americana, 3%, é composta por gays, lésbicas, trans, e a mídia ela mostra que é 30% da população americana. E 12% da população americana são negros. A mídia mostra que são 41%. 17%, gente, são hispânicos que moram nos Estados Unidos. E a mídia mostra 39%. Os ateus lá nos Estados Unidos equivale a 3%. Mas é mostrado que são 33%. Então, assim, muitas vezes a mídia, a grande mídia, ela interfere, como ela interferia até poucos tempos atrás, em ser dono da verdade e mostrar para o mundo, para as pessoas, para o seu povo, né, que você precisa entrar naquela máquina porque só tem aquilo como verdade. E isso a gente vê que tem muitas pessoas que combatem isso e fazem a mesma coisa. Porque o interesse é um só. Cada um por si e Deus para todos. Mas será que realmente tem que ser assim, gente? Será que não é mais bacana você aí que quer ser um youtuber, fazer do seu trabalho um bom trabalho para que ajude mesmo a comunidade? Ajude as pessoas. Existem canais excelentes no YouTube, gente. Existe, sim. Tem canais que eu vejo também, sabe? Que eu gosto. Porque as pessoas, eles fazem um trabalho sério, mas tem muitos que não fazem. Tem muitos, sabe, que começaram com um canal que você via o começo, que o cara nunca falou, e de repente, da noite pro dia, o cara já virou doutor não sei do que, doutor não sei do que, é formado não sei o que, é formado... muitas vezes a gente não precisa querer saber de tantos papéis que o cara tem, tantos méritos, porque o mérito as pessoas mostram no fazer, no dia a dia. Não adianta eu ter tanto reconhecimento se eu não sei nem falar um bom dia, um boa tarde, uma boa noite. Se eu não sei perceber, sabe, que Deus é a fonte da vida, gente. Então, assim, muitas vezes as pessoas se apegam porque eu tenho doutorado, porque eu tenho pós, mas a vida não funciona desse jeito. Essas pessoas teriam que ser as primeiras a ajudarem realmente a fazer a diferença no mundo. Porque elas possuem o conhecimento, elas tiveram o privilégio. Muitas se esforçaram muito para conseguir estudar, aprender, chegar, sabe? Muitas vieram com facilidade, mas ela tem o conhecimento. Quando você está doente, você procura o quê? Um médico. Foi um cara que passou anos estudando. Mas hoje a realidade muda um pouco, porque muitas vezes você vai no médico, o médico ele sabe menos que você, gente. Sabe por quê? Por causa que nós tivemos uma geração passada que assumiu o posto hoje das pessoas que vão influenciar a sociedade, que são os médicos, professores, não estão preparados, porque a geração passada ela não teve base, ela não teve alicerce e não teve interesse em formar pessoas sérias. E isso, gente, não é só no Brasil que acontece, está acontecendo no mundo inteiro. E eu precisava muito falar isso para vocês assim, entenderem, sabe, essa parte da guerra, parte dos Estados Unidos, e vocês julgarem por vocês mesmos o que é correto, o que é certo. Tá? Assim, eu acredito que o julgamento é uma coisa muito pessoal. E como eu disse para vocês, é muito difícil. Eu hoje acredito, quando eu vejo o ex-presidente Lula falando, eu acredito nas palavras dele. Sim, quando ele falou para o pessoal lá fazer um inferno na vida das casas dos deputados, um monte de coisa, ele está falando da boca dele, no momento. Eu vejo o Bolsonaro falando que ele está mostrando, eu estou fazendo essas obras, eu estou acreditando nele,
porque eu tô vendo. É isso, gente, de vocês verem, sabe? Mas tem alguns que mentem, porque olha só, é fácil você mentir quando você não mostra. Cadê? Eu posso mentir para vocês que eu estudo, mas aí eu vou aqui ó, e vou mostrar para vocês, olha. Eu estudo. Olha só, essas aqui são todas as minhas lições que eu preciso fazer anotação da minha faculdade e da minha especialização. E são horas que eu passo. Agora, se eu falasse só da boca para vocês, um exemplo. Não, gente, eu voo. A Áquila voa comigo. E vocês nunca vissem a Áquila voando comigo, sabe? Ou se não, eu falo, não, eu fui com a Áquila de bicicleta, eu subi a montanha. Mas vocês viram, ah, que legal, ele falou, então é verdade. Mas vocês nunca viram, gente. Então existe a verdade que não é verdade. Então muitas vezes assim a gente acredita, quando a pessoa fala, a gente tem que acreditar. Sabe, a gente não pode desmerecer a pessoa, mas a gente espera para ver também se realmente é verdade. E então é isso que a gente tem que perceber. E muitas vezes, quando vocês começarem a ver esse tipo de notícias, olhem e vejam se é verdade. Se não for, é perca de tempo vocês ficarem atrás de pessoas desse tipo. Nosso tempo é muito curto, gente. A gente não temos tempo a perder, né? E olha aquilo quer passear. E hoje eu vou... Não, hoje eu vou ter que ficar estudando, gente. Eu já tô... Essa semana agora que passou, eu tava de folga. E inclusive a minha especialização também, eu entrei em folga dela. Então eu só tô adiantando algumas coisas da minha faculdade. E a minha especialização eu tô fazendo um dos meus sistemas que eu não consegui entregar em tempo hábil. Eu também me enrosco também, gente, para fazer as minhas coisas. Consegui limpar meu jardim, né? Então, gente, é isso. Eu tomei um pouquinho o tempo de vocês para poder explicar sobre essas coisas, né? Do que está acontecendo no mundo. E o papel dos Estados Unidos há 80 anos atrás. Um dia ele ajudou a Rússia e hoje ele está ajudando a Ucrânia. Se há interesse ou não, não importa, gente. O mais importante é que ele está ajudando. Se o Zelensky está sendo bonzinho ou bandido, não importa, gente. Sabe? Depois é ele com Deus, né? Ele vai mostrar. Mas eu acho que... Imagine o Brasil ser bombardeado por uma Venezuela. Você vê seus queridos, seus amigos, sabe? Você passa uma vida inteira para comprar uma casa e a casa de repente cai milho na sua cabeça. E os Estados Unidos, todo mundo pode falar o que for, mas ele sempre esteve à frente ajudando, como ele tira muito também, né? Mas nem tudo no mundo é perfeito, mas ainda existe pessoas, países que ainda entram nessa vibe de querer ajudar. Bom, gente, agora a gente já vai falando sobre isso. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aquilo quer passear. Vocês viram a live de ontem? Hoje não tá chovendo. Aquilo. Você quer passear?